Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. E como eu disse na edição anterior, a gente vai procurar intercalar o mês de janeiro com um assunto mais quente, um assunto mais frio, falar de futebol, falar de... Enfim, vários e vários assuntos que a gente está preparando para você nesse janeirão de 2024. Começamos e vamos que vamos, porque é um ano que promete muito. Aqui ao meu lado hoje, atendendo um convite nosso para a gente conversar um pouco, a vereadora Rochelle Gutierrez. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Paulo. Obrigada aqui por abrir as portas para a gente poder falar aqui dos assuntos importantes para a cidade. Isso mesmo. E olha, não vou nem fazer a introdução, porque quem tem rede social já viu que a vereadora Rochelle Gutierrez foi para as redes dias atrás falar de um assunto que é extremamente importante para a nossa gestão pública municipal, e ela, como vereadora, está fiscalizando um assunto que nós também temos interesse em saber como é que vai se desenrolar, porque, afinal de contas, tem a ver com o dinheiro público. Eu estou falando da contratação ou de uma tentativa, de um edital, né, para a contratação de uma agência de publicidade para servir o Executivo Municipal, né? Isso, vereadora. Como é que foi que a vereadora Rochelle entrou nessa história? Conta para nós. Vamos lá. Bom, primeiro é importante dizer para quem acompanha a gente em casa que o nosso envolvimento com esse tema já começou lá atrás, porque antes dessa licitação emergencial, que eu vou explicar daqui a pouquinho, já havia uma licitação em andamento desde aí o primeiro semestre de 2023, que nós já havíamos alertado, inclusive, para alguns erros no edital, algumas questões, né, um pouco estranhas, como, por exemplo, a comissão julgadora dessa licitação serem pessoas todas de fora da nossa cidade, sendo que o Uberaba é um celeiro da comunicação, um celeiro, né, acadêmico. E aí, no final do ano agora, no dia 21 de dezembro, à noite, nós fomos surpreendidos com a publicação de um edital de licitação para contratação emergencial de agência de publicidade no valor de 6 milhões de reais e que as empresas interessadas deveriam apresentar tantas documentações sobre o plano de trabalho, o plano financeiro, até o dia 26/12, um dia após o Natal, na parte da manhã. Nós analisamos aquele edital, já que a gente tem cuidado desse assunto, ficado próximo desse assunto, e a gente encontrou vários problemas nesse edital. Então, problemas até de ordem legal, né? O que motivou com que a gente ingressasse na justiça logo no dia 26, com um mandado de segurança, porque era a forma mais emergencial que a gente conseguia atuar, já que politicamente a Câmara está de recesso, então a gente não conseguiria atuar politicamente. Certo. Então a gente entrou com o mandado de segurança e felizmente a juíza que está, né, em plantão, ela entendeu os nossos argumentos e ela, né, suspendeu a licitação. Quais que foram, né, Paula, aqui os problemas que nós avistamos? Então o primeiro deles, né, é um prazo muito curto para que as empresas pudessem se organizar. Como eu disse aqui, são várias certidões, é um plano de trabalho, é um plano financeiro. As empresas, né, estavam até fechados. As empresas de comunicação fechadas, até para que você tivesse os orçamentos, tudo que precisa ali. Então, isso nos gerou muita estranheza. Além disso, 2 dias úteis para que uma empresa conseguisse protocolar algo nos levantou uma suspeita e também nos mostrou que a concorrência, que é algo que o poder público tem que prezar, já que a gente não está falando do dinheiro privado de ninguém, a gente está falando de dinheiro público, dinheiro das pessoas, a concorrência tem que ser prezada. Em 2 dias úteis é impossível com que a gente garanta uma concorrência em nível, né, de justiça. Uma outra questão é que a contratação de agência de publicidade, ela tem uma legislação específica, principalmente em ano eleitoral. Tem uma lei específica que fala sobre isso. E o edital publicado pela prefeitura não respeitou essa legislação específica, visto que a gente está aí, já estava, né, na beirada de começar um ano eleitoral. Vereador, esse desrespeito que a senhora menciona seria no aspecto de montante, de valores? Porque a gente Também, sabe que na Paulo, legislação eleitoral, o município, né, o executivo, ele pode executar
determinada percentagem com base no que já foi feito antes. Justamente. Esse era um outro problema do edital. Então, o edital era um valor de 6 milhões de reais e, de acordo com a legislação, você só pode fazer uma licitação que seja, né, uma média dos últimos 6 meses. O que dava aí numa média de 1.600.000, alguma coisa próxima disso. O que a gente viu, né, que o que estava na licitação era 3 vezes maior do que era o permitido. Então, essa também foi uma outra questão que a gente, né, saltou os nossos olhos e a gente foi lá na legislação e achou isso estranho. Outra coisa também foi a justificativa, porque uma contratação de uma licitação em nível emergencial, ela tem que ter um objeto muito claro, uma justificativa muito clara. Normalmente, isso não tinha também. Te interromper, calamidade pública. Justamente. Intempérie, coisas assim que fogem totalmente. Fogem totalmente. E aí, nesse caso aqui, uma outra questão é que há uma licitação em andamento que a prefeitura não conseguiu ainda finalizar e isso não justificaria, então, o emergencial, já que você tem um processo em andamento com a mesma temática. Esse não foi finalizado, não foi encerrado. Não foi finalizado ainda. Esse edital, né, o anterior, ele também tem algumas questões que estão sendo discutidas, que foram recorridas, questões, inclusive, né, que chamam também a atenção pela forma que foi construído esse edital. E a gente sabe que esse assunto é muito sério, porque falar de comunicação é muito sério. É a forma com que as ações chegam à população, é a forma com que, né, as questões que são importantes para a cidade chegam à população. Então, tem que ser feito com muita seriedade. E aí, nós ingressamos com o mandado de segurança e agora, né, isso está na justiça. No dia 28/12, a prefeitura foi intimada, eles ainda não responderam ao mandado de segurança. A gente sabe que veio aí no ano novo, né, então essa semana provavelmente eles vão responder. Mas da nossa parte, de uma pessoa que, né, que está no mandato de vereadora como eu estou, a gente cumpriu nossa tarefa de fiscalização, de poder ver o bom uso do dinheiro público e de estar atento a todas as questões que são aí, né, colocadas no dia a dia da prefeitura. A gente não está falando de um dinheiro que é pequeno, a gente está falando de um dinheiro grande e a gente está falando mais do que isso, é de como a coisa pública deve ser levada. Vereadora, a senhora, com toda a sua experiência, né, nesse mandato de vereadora, a senhora já falou que faltou transparência, isso ficou muito claro. A senhora vê indícios de má-fé nessa história, nesse processo todo? Olha, Paulo, eu, com certeza, mas a própria sentença trouxe isso, né? Na sentença mesmo, a juíza disse lá de forma muito clara que ficou ficou no mínimo, né, ali suspeito o que aconteceu. Inclusive, ela usa um temático, um conceito, que é a tal da emergência fabricada, né? Que é quando você fabrica todo um sistema, todo um processo, né, de emergência, mas que não existe emergencialidade. Então, ela até usa esse conceito e a juíza foi muito dura, inclusive, com a prefeitura, né, de dizer que faltou ali planejamento, que houve uma má gestão da prefeitura com relação a esse assunto e por isso, então, ela fez, né, ela deu lá a liminar para que a gente pudesse ter suspensa essa licitação. Então, agora, né, quais são os caminhos que podem ser tomados pela prefeitura de Uberaba? Então, a gente entende, né, e aí é um entendimento jurídico do meu mandato, porque isso é importante dizer, né, nas questões jurídicas, há possibilidade de entendimentos diferentes, interpretações. Eu não sei qual a interpretação da prefeitura, já que até agora, pelo menos que eu saiba, eles não se manifestaram publicamente. A única manifestação pública foi no sentido de que não tinham sido intimados e foram dia 28/12. Então, já estão com ciência tanto do teor do nosso mandado de segurança quanto do teor da sentença. E eu espero, né, que eles estejam preparando aí uma resposta com muita seriedade para a justiça. Então, os caminhos que são colocados hoje aqui são 2. Terminar essa licitação que está em andamento, é um caminho. Ou agora, o segundo caminho vai ser fazer contratações emergenciais em cada ação específica. Então, para que as pessoas entendam, né? O que a agência de publicidade faz? Por exemplo, a gente tem uma campanha de combate à dengue. Agora, em janeiro, tem muita chuva. As pessoas, né, precisam cuidar melhor das suas casas. Então, a agência de publicidade faz uma campanha para passar na televisão, na rádio, pôr outdoor na cidade. Combate à dengue, faz isso, faz aquilo e tal. Agora, com essa nova visão que a gente tem, essa ação emergencial, ela vai ter que ser por ação específica, né? Então, precisa fazer uma campanha para dengue, faz uma licitação, tem recurso para ela,
específica para aquela ação, né? E aí terá que ser feito assim. O que vai cobrar do Executivo Municipal um planejamento ainda maior. Sim. Um planejamento ainda mais bem feito, mais elaborado com as secretarias, né? Então, os caminhos que nós entendemos que é possível são esses. O mandato da vereadora Rochelle, em algum momento acionou o Ministério Público ou pretende acionar para acompanhar esse processo? O próprio mandato de segurança aciona o Ministério Público, né? Então, o Ministério Público vai ter que manifestar. E a gente sempre teve também uma atuação muito voltada, né? Às questões aí de fiscalização e de denúncia, quando a gente não consegue atuar no campo político e no campo institucional, que é importante dizer isso também. O vereador atua no campo político, mas nós também temos ferramentas de poder buscar documentação, buscar assuntos. A gente, no ano passado, atuou, não sei se você se recorda, Paulo, sobre uma licitação que teve na Secretaria de Desenvolvimento Social, com a compra, né, de canecas, um valor muito exorbitante, e nós, naquela ocasião, ingressamos também com o Ministério Público. Então, a gente tem uma atuação muito voltada para fiscalização. Eu tenho um mandato muito voltado para ir nos locais, estar sempre presente, tanto eu quanto a minha equipe, e isso faz, né, com que a gente cumpra, de fato, o nosso papel ali na Câmara, que um deles é fiscalizar o Poder Executivo. Neste outro caso, foi suspensa? Foi suspensa a licitação, foi suspensa a compra das canecas. Na ocasião, seriam gastos R$20 mil para a compra de canecas, para o encontro dos CRAS. Inclusive, né, tudo que a gente fez motivou até o Executivo Municipal a refletir sobre o formato daquele encontro. E a gente, né, acabou conseguindo aí também suspender essa compra do Executivo Municipal. O município tem muitas demandas, né? Então, quando a gente vê algo assim, a gente realmente se surpreende, né? Até recentemente, na discussão da Lei Orçamentária Anual na Câmara Municipal, nós fizemos 19 emendas à Lei Orçamentária Anual e nenhuma delas foi aceita. E para mim, eu disse isso no dia e digo aqui, a gente, na Lei Orçamentária Anual, faz escolhas, né? Então, eu particularmente tenho feito bastante reflexão com a sociedade de algumas escolhas que o Executivo Municipal tem feito, visto que a gente tem um cenário no município alarmante em alguns aspectos. Para dizer um apenas aqui, eu vou falar da pobreza, né? A gente tem aqui na cidade hoje quase, né, mais de 50 mil pessoas vivendo em pobreza. 56 mil pessoas. Quem está dizendo isso não é a vereadora Rochelle. Quem está dizendo isso são os dados do CadÚnico. Dessas 56 mil pessoas, 17 mil, elas estão vivendo em extrema pobreza. O que é viver em extrema pobreza? Elas estão vivendo com uma renda de até R$280 mês. Então, acho que a gente tem desafios gigantes para enfrentar aqui no nosso município, que precisam, né, que a gente tenha um uso do dinheiro público para que a gente possa, né, diminuir, para mim, principalmente, as desigualdades aqui. A senhora falou da votação aí da LOA, né, da Lei Orçamentária Anual. A gente viu que o Executivo praticamente passou um rolo compressor aí nas votações que eram de interesse do Executivo. Na sua visão, isso prejudica de alguma forma a distribuição de serviços de uma forma mais interessante para o município, vereadora? Com certeza. A Lei Orçamentária Anual são as escolhas que o Executivo faz com o orçamento público, né? Então, o orçamento público é de responsabilidade do Poder Executivo, é a Prefeitura Municipal que tem que dizer o quanto vai arrecadar e o quanto vai ser gasto em cada um dos aspectos, né, que envolve a nossa cidade, desde infraestrutura, saúde, e ali é feitas as escolhas. Eu, particularmente, fiz muitas críticas agora no final do ano e dei muitos votos, inclusive, no sentido de não concordar com algumas atitudes. A alegação era sempre a mesma. Chegaram muito em cima da hora, né, Paulo? Desconfigurar justamente. A lei. A Lei Orçamentária Anual, essa discussão, para mim, não cola, porque no primeiro e no segundo ano do mandato do Executivo Municipal foram aceitas emendas, né? Embora elas não foram executadas, elas foram aceitas, então há sim a possibilidade de aceitar. De e muitas ajustes. das minhas emendas, inclusive, Paulo, não eram para colocar dinheiro em algum aspecto mais, mas era principalmente para retomar o orçamento de 2023. Por exemplo, nas políticas públicas específicas para as mulheres, a gente teve uma redução de 50% nos recursos. Da
da lei orçamentária de 23 para a lei orçamentária de 24. E as nossas emendas não eram para acrescentar recursos, era para apenas equilibrar e voltar ao orçamento de 23. Certo. Daquela discussão e da votação da lei orçamentária anual, nós fizemos alguns requerimentos à prefeitura para que a gente possa ter clareza do porquê que está se diminuindo dinheiro em algumas áreas tão importantes, como, por exemplo, as mulheres. Certo. Olha, como eu disse, nós começamos 2024 com alguns assuntos mais frios, porque nós estamos em férias, mas com alguns assuntos mais quentes. Esse é um deles e eu quero dizer que a vereadora Rochelle será convidada certamente para voltar ao programa, porque nós vamos acompanhar todo esse processo, saber como é que vai ser o desfecho dessa licitação envolvendo, de forma emergencial, a contratação de uma agência de publicidade para o Poder Executivo e vamos no futuro falar também das questões políticas envolvendo o ano de 2024, que é um ano eleitoral. Eu quero, por hora, agradecer a sua participação. Paulo. A gente está sempre à disposição para poder aqui de forma muito transparente discutir com as pessoas e te agradeço mais uma vez aqui pelo espaço. Um bom ano para vocês. Muito Sucesso obrigado. aí em 2024. Estamos juntos aqui em 2024, trazendo as informações que são, claro, de interesse da nossa comunidade. E ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. De volta com o ISTV Cidade, o assunto agora é educação. Candidatos selecionados para a 4ª edição do projeto Trilhas de Futuro da Secretaria de Educação do Estado têm prazo para matrículas prorrogado até o dia 9 de janeiro de 2024. Os selecionados devem comparecer à unidade de ensino para a qual foram encaminhados, levando a documentação necessária para efetivar a matrícula e assim garantir a sua vaga no curso técnico gratuito que é ofertado pelo projeto do Governo do Estado. Nesta 4ª edição, o Trilhas de Futuro, executado pela Secretaria de Educação, foram abertas 50 mil vagas para formações profissionais gratuitas, com 89 opções de cursos em 126 municípios do estado de Minas Gerais. Os estudantes recebem ajuda de custo para alimentação e também para o transporte. A divulgação do resultado na seleção que foi feita no dia 18 de dezembro, está disponível no link que nós estamos divulgando aqui no ISTV Cidade. Agora é importante que os estudantes estejam sempre atentos aos prazos e horários, porque além do link trilhasdefuturo.mg.gov.br, cada unidade de ensino tem o horário de funcionamento e por isso os estudantes devem entrar em contato com a instituição para a qual foram selecionados para verificar os horários disponíveis para esta matrícula. E agora no ISTV Cidade a gente fala sobre um dos impostos que começam, claro, com todo ano
que se inicia os famosos IS de cada ano. O IPVA 2024, o governo de Minas já liberou nesta semana as opções de pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores para o ano de 2024, IPVA 2024, documento de arrecadação estadual, que é o DAI ou PIX, são as opções de pagamento. A quitação pode ser feita também diretamente nos caixas ou no autoatendimento dos bancos credenciados, bastando informar o número do Renavan do seu veículo. Tanto a consulta dos valores do imposto quanto também o pagamento devem ser efetuados exclusivamente pelo site fazenda.mg.gov.br. É bom a gente reforçar essa informação, porque muita gente tenta aplicar golpes durante o início de ano, que sempre tem esse monte de pagamento de impostos, então as pessoas têm que ficar muito atentas. É importante ficarem alerta, porque os golpes são praticados por meio de links enviados em aplicativos de redes sociais, mensagens via SMS ou sites falsos, muitas vezes oferecendo descontos que não são conhecidos pela Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais. No caso do pagamento via Pix, é necessário observar que o beneficiado da operação é sempre o Estado de Minas Gerais, por isso a gente reforça o CNPJ do Estado com o número que a gente está divulgando para você também aqui na tela, 18-7115-615 de ré-60. E a instituição emissora do QR Code, que é o Banco Itaú S.A. São detalhes para você ficar atento. A escala de vencimento da primeira parcela ou cota única começa no dia 15 de janeiro para os finais de placa 1 e 2, e segue ao longo da semana, se encerrando no dia 19 de janeiro com os finais de placas 9 e 0. Quem optar pelo pagamento em cota única terá desconto de 3% no valor do IPVA. Neste ano, a expectativa de arrecadação é de 10 bilhões e 600 milhões de reais. A frota tributável é de 11.201.920 veículos registrados até outubro de 2023. Em comparação com a tabela de 2023, o valor do imposto teve uma redução média de 3,37% em função principalmente da depreciação do valor dos veículos usados. Do total arrecadado com IPVA, 40% vão para o Caixa Único do Estado, 40% são destinados aos municípios de emplacamento destes veículos e 20% para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos na sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O assunto agora no ISTV Cidade é que o uberabense está reclamando mais no comércio, nas compras. Olha, o Procon de Uberaba divulgou um balanço anual de atendimentos demonstrando crescimento em 2023. O órgão registrou um total de 22.752 atendimentos, mais de 7 mil via WhatsApp e Telegram, as redes sociais mais usadas pelo Procon. Um aumento registrado de 72,23% em relação ao total de serviços prestados, ou seja, 9.542 atendimentos a mais
que em 2022 a presidência do PROCON informa ter priorizado a gestão de pessoal com o alocamento de mais técnicos e o revezamento de setores na colaboração proativa também e conscientização dos servidores no uso dos recursos digitais que acabam atingindo mais consumidores, evidentemente. O PROCON Consumidor, chamado Proconsumidor, ofereceu base de dados mais abrangente e recursos mais ágeis, segundo o órgão. Além disso, atividades educativas e informativas teriam levado conhecimento sobre os direitos do consumidor a toda a população. O PROCON de Uberaba atende também, além do atendimento presencial, pelo telefone fixo, que é o 3334-9100, WhatsApp 99869-9000. Além disso, o portal do Cidadão e o aplicativo PROCON Uberaba para Android e iOS facilitam esse volume de atendimento. E assim nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.